Oi pessoal, bem-vindos a mais uma entrevista com asas, comigo, Cláudio Lucchesi, e com o Kowalski. Vivemos um momento triste após a tragédia do voo 2283 da VoePass, com a queda do ATR 72-500, que ia de Cascavel para Guarulhos, agora sexta passada, dia 9 de agosto, com a morte de todas as 62 pessoas a bordo, os 4 tripulantes, mais 58 passageiros. Fica aqui, inclusive, a nossa solidariedade às famílias nesse momento tão difícil. Essa entrevista não é para discutir o acidente. Afinal, todo acidente aeronáutico exige uma investigação minuciosa e apurada. E o Brasil tem um excelente órgão para isso, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aéreos, o CENIPA, da Aeronáutica. Temos isso muito claro em asas e assim não tomamos abordagens apressadas ou sensacionalistas e até, para mim, irresponsáveis às vezes, de conjecturar sobre causas dessa tragédia, que inclusive foi vista ao vivo, infelizmente, por um amigo e colaborador nosso, morador em Vinhedo. Mas o acidente tem trazido muito forte o assunto, importantíssimo na aviação, da formação de gelo, sobretudo nas asas, e dos sistemas das aeronaves para evitar isso. No dia 9, aliás, sabemos que na região onde houve a tragédia, havia sido reportada uma condição severa de formação de gelo. Então, é para isso, para conversarmos sobre o que é essa questão de formação de gelo, ou icing, como ocorre, seu perigo e como se lida com isso na engenharia das aeronaves, que vamos conversar com um especialista no assunto, o engenheiro aeroespacial Guilherme Lima da Silva. Com mais de 25 anos na indústria, ele iniciou a sua carreira na Embraer em 1997, participando de programas como os do AMX, ERJ 145, das aeronaves de sensoriamento e alerta radar da FAB, dos E-Jet e até da modernização dos F-5. E o seu mestrado e doutorado na Universidade de São Paulo, a USP, foram exatamente em simulação de antigelo, tendo sido também pesquisador visitante na California State University, Long Beach, e fundando em 2007 a empresa ATS, Aerothermal Solutions, fornecedora de soluções especializadas para projetos aeroespaciais e de gelo em todo o mundo. Então, Guilherme, seja muito bem-vindo aqui em Entrevista com Asas. Bom, muito obrigado por você estar aqui com a gente, Guilherme. Eu queria começar, então, te pedindo para explicar o que é esse fenômeno de formação de gelo. Ok, obrigado, Cláudio. É uma honra estar aqui, eu sempre assisto o seu programa. A formação de gelo, ela se dá porque existem gotículas subresfriadas nas nuvens. O que é uma gotícula subresfriada? É a água líquida abaixo de 0 grau. Tá. Essa água líquida abaixo de 0 grau, quando encontra uma superfície da aeronave, e aí pode ser o para-brisa, pode ser o estabilizador horizontal, pode ser a asa, pode ser a entrada do motor, né? Pode ser uma antena, pode ser uma entrada de ar do ar-condicionado, né? Então, assim que ela atinge, ela congela, porque ela está num equilíbrio metaestável. Tá. É como se tivesse uma montanha-russa, mas o pico da montanha-russa não é um ponto, seria uma bacia. Entendi. Então, se você está nessa montanha-russa e dá um toquinho para cima, ela cai de novo e cai para a estabilidade. Então ela está meta-estável. Na hora que ela bate, por exemplo, no bordo de ataque da asa, ela congela por causa do choque. Tá. Então ela sai do estado meta-estável, ela lembra, putz, eu devia estar gelo. Eu devia estar congelado. Eu devia estar congelado. E aí ela vai para o congelamento. Certo. Esse é o tipo de gelo Rime, que é um gelo que você tem no refrigerador, aqueles refrigeradores antigos, juntavam um gelinho branco. Sim. Né? Esse gelinho branco é o gelo Rime. Por que ele é branco? Porque ele tem ar dentro do gelo. Então
Então as batem e um ar fica junto com as gotinhas. Preso nelas. Então a pedra de gelo tem ar dentro. Então ela tem uma densidade mais baixa e ela tem a aparência opaca ou branca. Tá. Né? Aí o gelo glaze é um pouco mais complicado e é um pouco mais perigoso para a aviação, tá? Depois eu vou te falar por quê. O gelo glaze, a gota bate, ela está perto de 0 grau, existe um aquecimento cinético, porque a velocidade da gota tem uma entalpia de estagnação, então ela fica perto de 0 grau, né? E aí na hora que ela fala assim, eu vou congelar, eu estou em 0 grau, aí ela vai congelar. Mas aí ela libera no congelamento a entalpia de solidificação. E aí ela aquece a água. Então o próprio congelamento aquece a água e não acontece. Nossa. Então atrasa o congelamento. Então a gotinha ela anda em cima da asa e forma ou um filme d'água ou um filete, né? E aí como ela anda, ela troca calor com o ambiente. E aí ela congela. Então ela congela além do ponto de impacto. Tá. O pessoal técnico diz, ela congela a jusante do ponto de impacto. Entendi. Aí você tem, para você fazer um sistema de antigelo, por exemplo, você tem que estudar o ponto de impacto das gotículas, que é chamado impingement, e isso com um ângulo baixo, de ataque baixo, e um ângulo alto ataque. Aí você varre o bordo de ataque e varre também a distância que as gotículas podem andar. Certo. E aí você protege essa área com um sistema de antigelo ou degelo. Tá? Então, esse gelo glaze é um gelo que forma o que o pessoal chama ice horns, que são os chifres do gelo. Então ele tem uma estrutura que tem 2 chifres e é extremamente nociva para a aerodinâmica e a sustentação, porque você imagina que o bordo de ataque devia ser lisinho, ele tem uma estrutura que tem 2 chifres, isso destrói a sustentação da aeronave. O gelo Rime, por outro lado, ele é tipo uma carapaça. Então, dependendo do gelo Rime, se o gelo Rime está apontado para baixo, por exemplo, ele aumenta a sustentação. Ele atua como se fosse um slat. Sim. É como se fosse um slat se ele forma uma coisa virada para baixo, ele vira um slat. Vira um slat, né? Mas para cima já estraga a aerodinâmica, né? Eu esqueci de falar, o gelo Rime é um gelo opaco, branco, e o gelo glaze é um gelo transparente, cristalino, porque mais difícil de ser visto, inclusive. Inclusive, um dos gelos glaze que mais afeta a vida dos pilotos é o clear ice, que é o gelo claro que fica em cima da asa antes da decolagem. E aí o piloto, inclusive tem pilotos que não fazem a inspeção, o walk around, e saem com esse gelo, e esse gelo também é nocivo à sustentação. Então o gelo glaze é sinal de problemas de sustentação. O gelo Rime, maioria dos casos mas alguns casos não. Tá. O gelo glaze, ele é transparente, ele é cristalino, mas ele tem essa estrutura mais complexa. Por quê? Porque explicando a física melhor, o congelamento depende da convecção externa. Certo. A convecção de calor. Então, é transferência de calor do filme de água ou do filete de água para a atmosfera, para o ambiente externo. E isso, o ponto de congelamento, geralmente se dá na transição laminar turbulenta, onde você tem um aumento do coeficiente de transferência de calor do laminar para o turbulento, que é um degrau. E aí ele congela ali. Então nós fizemos pesquisas na USP que demonstram que o ponto de transição é geralmente o ponto do chifre. Tá. E aí você pode imaginar, o negócio é bem mais complexo, porque o chifre também afeta o escoamento externo e afeta o impacto das gotículas, o impingement. Então é um cachorro mordendo o próprio rabo.
Então, na hora que começa o chifre, ele se retroalimenta. Sim. Porque vai bater mais gotículas ali. Agora me explica uma coisa. Certo. No caso da asa da aeronave, Certo. existe a formação de gelo sobre a asa e sob a asa. Certo. Quais são as implicações dessas diferenças? Sim, a principal é assim, no meio aeronáutico, no jargão da área, você diz que gelo em cima da asa é perda de sustentação e gelo embaixo da asa é arrasto. Certo. Porque a superfície que contribui para o ar ir mais rápido e, portanto, diminuir a pressão é a parte de cima da asa. A parte de baixo, ela meio que fornece a pressão positiva. Tá. E ali, mas existe o efeito do arrasto na aerodinâmica. Mas, se o avião tem uma motorização boa, é só colocar mais motor. No caso do gelo embaixo. Gelo embaixo. Porque você está tendo um problema de arrasto. De arrasto. É como se você tivesse uma carga externa sendo levada. Exatamente. Uma bomba, Uma bomba. um tanque externo, Sim. um dispositivo qualquer. Aí é uma questão de potência. Uma antena. Sim, sim. Uma antena, tem muita antena debaixo da... Você vê que tem muitos aviões que tem... Na fuselagem, ou embaixo da asa. Sim. Né? Tem antena também, radomes, em cima da fuselagem. Mas não em cima da asa. Não em cima da asa. Exato. Tá. Na fuselagem você às vezes tem um radome, Sim. um radarzinho Certo. de localização, de varredura, Sim. mas em cima da asa geralmente não tem. Tá. Então, quer dizer, embaixo da asa, basicamente, seria uma questão de potência. Se a aeronave tem isso. potência suficiente, Exato. você consegue gerenciar esse problema. Exato. A não ser Agora- que o avião for submotorizado. Sim. Falta potência. Falta potência. Aí- Agora, e em cima da asa? Em cima da asa, geralmente, não se instala antenas. Mas e a questão desse gelo em cima da asa? Aí ele destrói a camada limite e destrói a sustentação. Aí causa stall. Olha só, tem mais um problema, que existe uma condição chamada super large droplets, que são gotículas entre 40 microns e 100 microns. Né? Por que 40 microns? Porque a gotícula normal de uma nuvem é 20 microns. Ela é o dobro. Ela é o dobro do tamanho. 40 microns a 100 microns. Caramba, é uma gotona, então. É uma gotona. Ela não é uma gota de chuva, que Tá. tem milímetros Tá. de diâmetro. Mas é uma gotícula super grande. Então, Sim. é super large droplets. SLD. Tá. Então, o jargão da área é SLD. Essa SLD, quando ela é presente na nuvem, ela por metro quadrado de nuvem, ela tem de 2 a 3 vezes mais água do que uma gota de 20 microns normal. Então, é a tal da condição severa de gelo. Severe icing. Severe icing condition. Né? Então, a condição severa de gelo, essa SLD, é uma das condições. A outra condição é granizo, outra é chuva congelante. Né? Então, ela vem, bate, aí devido ao efeito da entalpia de solidificação, ela não congela na hora porque tem muita água, água chegando. E a entalpia de solidificação depende da quantidade de água que chega. Então você tem mais massa, mais entalpia, e ela vai fazer o quê? Vai congelar depois. Tá. E aí, essas aeronaves, por exemplo, elas têm o limite aqui do sistema degelo, esse é o degelo pneumático, Sim. de borracha. Sim. Que infla, né? Que infla e destrói o gelo. Quebrando o gelo. Então ele trabalha num ciclo. Ele acumula gelo, aí acumulou o gelo, 60 segundos depois ele infla, quebra o gelo. Quebra o gelo, aí ele diminui. Aí diminui, volta ao normal, aí acumula gelo, então ele faz um ciclo. Sim. Mas o que acontece? Essa água não congela dentro dos área limites, desse troço. na ela área, congela para trás. Para trás. Ela congela na asa, aqui atrás. Tá. E aí destrói mesmo a sustentação. Aí o que acontece? Na hora que o sistema atua, ele libera a área
o bordo de ataque. bordo de ataque, mas atrás, na interface entre o sistema e a asa, fica um gelo. Continua rolando o gelo lá. E aí fica um degrau. Aí esse degrau... Pior ainda. Quer dizer. exato. E esse degrau causa um descolamento da camada limite, Sim. que pode cobrir o aileron, pode cobrir o flap. E aí tira tudo isso de atuação. Se tiver no estabilizador horizontal, pode cobrir o profundor. Sim. E aí o avião fica sem comando. Sim, ele ficam inoperantes, deixa de ter função aerodinâmica. Eu vou aumentar a sustentação, aciona o flap. Pô, o flap não funciona. Não adianta nada. Então, ao invés de colocar flap 15, tem que colocar flap 25. Sim, você vai tentar fazer uma curva, o avião não responde, porque o aileron tá... O aileron já tá, entendeu? Tá contaminado por esse descolamento aí. Já virado, né? E você não consegue compensar do outro lado. Né? Tá. E às vezes com o motor você consegue, mas enfim. Então essa condição SLD é a do severo, o gelo severo, né? Condição de gelo severo, né? Essa condição, normalmente, quando ela é identificada, a orientação é que as aeronaves desviem dela, né? Exatamente. As aeronaves novas já são certificadas para ela, que é o FAR 25 apêndice O. Mas a maioria deles tem que sair da condição. Então, eu estava vendo isso, que essa certificação é uma certificação que, tipo assim, ela funciona, tipo assim, a aeronave entra naquela coisa e a certificação diz que ela consegue ter o tempo de sair. Exato. Mas não é que é para ela ficar voando nessa situação. Não, exato. Ela já tem que sair, diminuir a altitude e procurar um lugar de pouso. Certo, ou seja, a gente subentende então que as aeronaves anteriores a essa nova certificação e que não atendem a ela, sim, a orientação seria nem entrar. Nem entrar, exatamente. nessa Porque não área. Está certificado para essa condição. E não vai conseguir aguentar, não vai conseguir ter nem esse tempo para sair. Não tem, não é de projeto. Então, essas aeronaves mais antigas, elas têm que evitar voar nessas condições. Certo. Se não der para evitar, se for detectado de última hora ou se houve algum problema no planejamento do voo, saia de forma correta. Né? Tá. Então existem mecanismos de escapar dessas nuvens feitos pela NASA. Certo. Com base nos acidentes que aconteceram nos anos 90, nos grandes lagos nos Estados Unidos. Sim, exatamente. Agora, o radar meteorológico de uma aeronave comercial normal, ele detecta esse severe icing? Ele detecta gelo. Ele detecta gelo. O severe icing eu não sei, eu não tenho a informação. Então, quer dizer, essa questão de estar havendo essa situação de severe icing seria uma questão do controle aéreo através da meteorologia orientar os aeronautas. Falar, olha... Exato. Evita aquela área X, tal, de tanto a tanto, porque ali... o radar da aeronave é mais simples. Né? Exato, porque o radar é mais simples. Por exemplo, essa ferramenta que detecta, pra você ter uma ideia, não é todo base ou todo aeroporto que tem também o algoritmo de computador para detectar a condição severa. Tá. São, como nos Estados Unidos, que é o National Weather Service. Sim. Né? Então, lá eles têm um site que você pode acessar e ver se tem SLD ou não. Certo. Esse alerta, a origem desse alerta de SLD, a princípio ele parte de radares, de sistema de informação meteorológico, de controle aéreo de terra. De terra. Eles é que lançam o alerta. Exato. Mas falando em sistemas de proteção contra gelo, você tem nas asas, né, que nem essas áreas pretas aqui. Tá. Aqui, também tem uma área preta que são os estabilizadores horizontais. Sim. Você tem na entrada do motor, aqui embaixo, sim, tem um bocal ali. Tem um bocal aqui de entrada de ar, também tem proteção. Os para-brisas também têm um aquecimento, né? As sondas Pitot, TAT e de ângulo de ataque também tem. Tem, Né? E antenas, radares, né? Geralmente o nariz do avião, o nose cone, o cone não tem. O radome ali. O radome não tem.
Porque tem um outro efeito que eu não falei, um efeito que é a sustentação, o efeito do arrasto, que o gelo embaixo é arrasto e em cima a sustentação, mas tem o efeito do desprendimento de gelo. Então, se você for colocar alguma... Nessa aeronave aqui é mais difícil falar, mas tem umas aeronaves com motor na traseira, certo, que qualquer gelo que desprender... vai para dentro do motor. Vai para dentro do motor. E aí pode apagar o motor. Um jato executivo, tipo, por exemplo. Por exemplo. Que a maior parte deles tem essa configuração. São atrás. Motor lá atrás, até por questão de ruído e tal. Exato. Fica mais confortável, né? Sim, sim. E aí nós podemos falar que você tem um tamanho de gelo que o motor vai suportar sem apagar. Certo. Agora você imagina que você tem um gelo imenso se formando numa região da aeronave, uma antena, por exemplo, um radome, e os dois gelos se desprendem ao mesmo tempo e apagam os dois motores. Nossa. Então é um chamado na aeronáutica uma causa comum. Então você tem que fazer, por projeto, evitar causas comuns. Certo. Então, se isso for calculado com simulação e que o tamanho do gelo desprendido já é perigoso para o motor operar, você tem que colocar um aquecimento para diminuir o tamanho do gelo. Certo. Então você vai colocar um aquecimento na antena, um aquecimento às vezes no suporte da antena. Tem antenas que tem 4 pezinhos, 6 pezinhos. Esse suporte de antena geralmente tem sistema de gelo, antigelo ou degelo, né? A escolha entre antigelo e degelo depende muito da quantidade de potência que você tem, certo, que vem do motor. Tá. Então você ou vai sangrar ar comprimido do motor, ou você vai sangrar não é a palavra, ou você vai extrair potência elétrica. Então ou você tem um aquecimento, ou você tem uma expulsão mecânica. Certo. Existem sistemas de antigelo que não são tão usados, mas são experimentais, que são pequenos martelinhos, né, que batem na superfície exposta ao gelo. E aí eles destroem, né. Existem vários sistemas experimentais, mas os mais comuns são o térmico de ar quente, onde você tem o ar sangrado do motor, o ar de bleed, através de um tubo pícolo impingindo na superfície interna do bordo de ataque, e aquecendo. O sistema elétrico, que você tem aquecedores, e o sistema de boot, que é esse aqui, sim, que são pneumáticos e inflam para destruir o gelo. Certo. Agora, você estava comentando antes da gente começar a entrevista a respeito que, vamos assim, via de regra, né, a manobra da aeronave é abaixar a altitude. E por que abaixar a altitude? Porque basicamente a força aerodinâmica é meio de ρv² vezes o coeficiente. Ou o coeficiente de arrasto ou o coeficiente de sustentação. Esse ρ é a densidade. E quando você está em altitude, a densidade é menor. Quando você abaixa a altitude, a densidade é maior. Portanto, você aumenta a força de sustentação, por exemplo. Então ajuda na sustentação do avião. O pessoal fala, em gelo a velocidade é vida. Sim. Então, para escapar do stall, muitas vezes, não todas as vezes, muitas vezes você tem que acelerar a aeronave, né? Então você acelera a aeronave e ganha a velocidade. A velocidade é ao quadrado. Então é meio de ρv². Então, ou você atua na densidade, ou você atua na velocidade. Uma das formas de você acelerar a aeronave é você colocá-la num... Como o seu CL, o coeficiente de sustentação, está prejudicado, ou você compensa com densidade, ou com velocidade. Certo. Então a frase é, velocidade é vida, certo, em gelo. Existe casos de tail icing, de empenagem, que aí você abaixa o nível da aeronave, mas diminui a velocidade, né? Mas
São casos mais raros. Mais raros, tá. Casos das asas, geralmente é abaixar a velocidade, abaixar a altitude e aumentar a velocidade. E aumentar a velocidade. E aí você consegue escapar da condição. Ou ir até um próximo aeroporto, né? Quer dizer, esse problema de icing realmente é um assunto muito sério, né? Porque ele ficou sério nos anos 90, né? Que teve os acidentes do Saab 340, do ATR, sim, do Embraer 120, né? Brasília, nos Estados Unidos. Tá. Né? E fora que outros aviões turbohélice menores de uso executivo ou uso pessoal, tal. Certo. Mas a gente pode dizer que, tipo assim, nos anos 90, porque antes pode ter acontecido muita coisa nesse sentido, mas não tinha sido esclarecido, né? Exato. Nos anos 90, chegou-se à conclusão que a condição de SLD ou de gelo severo era crítica. Era crítica. Para alguns tipos de aeronaves. Né? Essa criticalidade depende muito de aeronave para aeronave e de tipo de aeronave para tipo de aeronave. Certo. Por exemplo, um Boeing 777 ou 787 nem precisaria de sistema de antigelo, porque a asa ela é tão espessa ou grossa, né, que as gotas de água já não batem mais, porque elas desviam. Mas por redundância e por segurança eles têm o sistema lá. Certo. Tá. Então, quanto menor a aeronave, menor a asa, mais crítica a gelo é. Porque tem a chance da água realmente atingir a asa. Nós chamamos de eficiência de coleta. Então, quanta água tem ao longe que vai bater na sua aeronave. Então, quanta água está vindo por metro quadrado aqui, está atingindo por metro quadrado aqui, no avião. Certo. Então, essa criticalidade aumenta, ou a eficiência de coleta aumenta com asas mais finas. Tá. Então quer dizer que, na verdade, não seria nem o caso de dizer que uma aeronave a hélice é mais, vamos dizer assim, mais propensa a esse problema do que uma aeronave a jato. A questão é mais o tamanho da aeronave. O tamanho, exato. Se você pegar um Antonov 22, por exemplo, que é cheio de hélice, isso, ou um Tupolev Bear, exato, eles não vão ter esse problema. Não. Porque é uma aeronave grande com uma asa exato, muito espessa, não vai ter fora que a margem de sustentação pode ser até maior. Né? Então a área de asa, portanto a força de sustentação de um avião grande tem muita margem. Então esse risco do icing, na verdade, ele vamos dizer assim, mais relacionado ao tamanho da aeronave, exato, do que ao modo de propulsão dela. Exatamente. Tá. Totalmente. Eu esqueci de falar. As aeronaves com propellers, né, o hélices, eles têm um sistema de proteção no hélice. Nas hélices, sim. Né? No bordo ali. No bordo do hélice. Né? Certo. Então a pá, né? A pá do hélice tem um sistema de proteção que pode ser de expulsão ou pode ser aquecimento elétrico. Tá. Igual em rotores de helicóptero, né? Também. Que tem também. Tem também. Nas pás. Isso. Tem que ter. Tem que ter. Inclusive, é toda uma discussão hoje em relação aos carros voadores e VTOL. Sim. Né? Então, porque também, se o avião é elétrico, não existe a fonte pneumática. Então você tem que gastar a bateria que você ia voar, você tem que gastar para aquecer a asa. Certo. Então, o FAA e a EASA, os órgãos de certificação, que são o topo mundial, certo, eles estão chegando num acordo para qual que é a condição de escape. Tá. Aí, de novo, é aquela condição que você certifica a aeronaave para escapar da condição de gelo, não para passar no meio. Tá. Então, agora você tocou aí nesses veículos novos, né?
de mobilidade aí aérea. Deixa eu te perguntar uma coisa, essa questão do icing, porque, por exemplo, esses veículos como o eVTOL da Embraer, tudo da IVE, eles estão sendo previstos para voar numa altitude bem mais baixa Exato. do que qualquer aeronave comercial, né? Exato. Aí tem... Isso altera o perigo do icing? Altera o diâmetro, a temperatura que vai encontrar o gelo, né? Existe uma relação, né? Altitude e temperatura. Tá. Então existe um envelope chamado envelope de gelo, mas esse envelope de gelo está sendo adaptado agora para os eVTOLs, ou os carros voadores, os mobilidade urbana avançada. Por quê? Porque existe um teto dessa aeronave, exatamente o que você falou. Então, o teto é 10 mil, 5 mil, 15 mil, né? Existem regras para determinar em qual altitude vai se dar o escape. Né? Então, dependendo do teto da aeronave, a altitude é uma. Aí, você tem uma velocidade máxima, uma velocidade calibrada máxima, que você vai certificar com o gelo para sair da condição. Certo. Mas a gente poderia dizer que esse tipo de aeronave, voando normalmente numa altitude muito mais baixa que uma aeronave comercial, ela normalmente está menos sujeita a esse problema. Você pode dizer que sim. Não é? O ponto aí mais crítico para o gelo, na velocidade de cruzeiro, ou velocidade, principalmente holding, né, dessas aeronaves comerciais, é em torno de 17 mil, 20 mil pés. E o máximo 21 mil pés. Essa é a faixa mais perigosa. Mais perigosa de gelo. Certo. Para uma velocidade de holding aí de talvez Mach 0.3, 30% da velocidade do som. Mas essas aeronaves, elas não estão tão rápidas, essas aeronaves de mobilidade urbana. Sim. Mas estão mais baixas. Mais baixas. Então deve ajudar em quanto à criticalidade. Sim. Né? Por isso também que as autoridades estão aceitando o escape. Então tem um tempo mínimo de escape. Você certifica a aeronave, e aí é o seguinte: se você tem uma detecção automática de gelo, você ganha crédito de escape. Então, por exemplo, se o seu tempo de escape é X, se você tem um detetor de gelo, é X menos 1. Você ganha um crédito, porque você está detectando antes. Então, o tempo de escape, no fundo, é o mesmo. Só que existem aeronaves que não têm o detetor de gelo. E tem o quê? Alguma coisa, ou uma asinha, ou uma anteninha perto do para-brisa, que o piloto vê e ali forma gelo antes da asa. Então é um detetor visual, vamos dizer assim, um alerta visual. Alerta visual, exatamente, em inglês é essa a palavra. Alerta visual. Então, na hora que ele vê ali, ele já liga o sistema antigelo. Certo. Agora, as aeronaves modernas, que já foram atualizadas, tem todos detetor de gelo e ele automaticamente aciona o sistema antigelo. Perfeito. Né? Perfeito. Então, em termos de eVTOL, alguns têm detetor de gelo, outros não têm. Mas não é mandatório ter. Não é tão crítico. Mas quem tem ganha um crédito no tempo de escape. Certo. Você paga o preço pelo detetor, né? O seu sistema fica mais complexo, você ganha um peso que você tem que carregar na aeronave. Não só o sistema fica complexo, mas o treinamento do piloto fica mais complicado. Né? Existem você colocar um equipamento adicional na aeronave sempre é complicado. Perfeito. Mas se você tiver o Visual Cue, o sinalizador visual que você falou, ele não ganha o crédito que iria ganhar com o detetor de gelo. Entendi. Porque existe o tempo de você olhar para o indicador visual
né? Sim. Então existe o tempo, e esse tempo já é um tempo de exposição Tá, da aeronave. tá bom. Então, o fato que você está olhando para depois tomar uma decisão, Já comeu um tempo seu já comeu um tempo seu, de ação. que o detetor de gelo economiza. Tá. Então, na hora que o detetor de gelo detecta, você já toma ação Você já toma ação. de escape. Tá? Bom, Guilherme, obrigado aqui pelo seu tempo, obrigado você. pela sua entrevista. Esperamos aí, pessoal, que a gente tenha esclarecido bem sobre essa questão aí de gelo, de formação de gelo, uma questão que, como a gente viu, é muito séria, né? E tem que ser tratada de forma séria e responsável, tá? Muito obrigado por todo mundo aí, obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Até o próximo voo.